Deus em Cristo seja louvado. Da torre de vigia para toda a face da terra. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Nós vamos falar o que Deus nos revelar nesta mensagem. O que Deus revelar para o seu Atalaia da Última Hora, no século XXI, é muito doloroso de se falar, mas nós vamos falar nesta mensagem. Tudo que Deus falar ao nosso coração, nós vamos dizer para os amados ouvintes desta mensagem. Vamos ver o que Deus vai advertir todos os religiosos da terra sobre religião. Veja o que o Espírito Santo fala na boca de Tiago sobre religião. Veja Tiago 1, 26 e 27. Se alguém cuida de ser religioso e não refria a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada diante de Deus, o nosso Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e guardar-se isento das corrupções do mundo. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, o que Deus nos der de falar nesta mensagem sobre religião, nós vamos mostrar para os irmãos e ouvintes o perigo que tem nas religiões do século XXI, terceiro milênio. Se alguém é um religioso e não refria a sua língua, a sua religião é vã, ou seja, a sua religião não está fundamentada em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Você talvez queira me perguntar: irmão Ferreira, o que significa refrear a língua? É uma pergunta que poucas pessoas sabem explicar sobre o significado da palavra refrear a língua. Como eu refrear a minha língua se eu sou um religioso? Em primeiro lugar, se eu sou um religioso, eu nunca devo usar a minha língua para dizer para ninguém que só tem salvação na minha religião. Se eu disser isto para alguém, eu não estou refreando a minha língua. Uma religião, por mais certa que ela seja aqui na terra, não pode salvar nenhuma alma aqui na terra, mesmo que esta religião ensine 100% da doutrina do Senhor Jesus Cristo. Esta religião ainda não pode salvar ninguém aqui na terra. Só quem pode salvar as nossas almas é o Salvador Jesus Cristo. Muitos religiosos pensam que porque ele pertence a uma determinada religião, ele só se salva se permanecer naquela religião até o fim da sua vida terrena. Vejamos como os religiosos não refreiam a sua língua. Enquanto você pertencer a esta religião, você está salvo. No dia que você sair desta religião para outra religião, os religiosos daquela religião que você saiu dela, agora os religiosos desta religião vão proibir ou vão publicar com a sua própria língua que esta pessoa que saiu da sua religião se apostatou da fé, e por se apostatar da fé daquela religião e saiu para outra religião, perdeu a salvação porque não permaneceu naquela religião até o fim da sua vida terrena. Para muitos religiosos, a sua salvação eterna é na sua religião. É isso o significado da palavra refrear a língua. Quem é um religioso e abre a sua boca para revelar que uma pessoa tem que permanecer em uma determinada religião até o fim da sua vida terrena para se salvar, esta pessoa não está refreando a sua língua e a sua religião é vã. Se religião salvasse as almas dos humanos da terra, que necessidade tinha havido de Deus enviar ou mandar o seu Filho Jesus Cristo a esta baixa terra para salvar os povos da terra? Se já existia tantas religiões antes da vinda do Senhor Jesus Cristo a esta baixa terra? Nenhuma religião salva ninguém aqui na terra. O único salvador dos povos da terra é o Filho de Deus, que veio a esta baixa terra com a missão de Salvador. Para você religioso que não refreia a sua língua e ensina que só tem salvação na sua religião, me responda qual era o nome da religião do Filho de Deus quando ele esteve aqui nesta baixa terra. Cada fundador de uma religião tem um nome de fantasia, mas não é o nome da religião do Filho de Deus aqui na terra. A religião do Filho de Deus aqui na terra tem que estar isenta das corrupções deste mundo. Qual é a religião hoje no século XXI que está isenta das corrupções deste mundo? Se não tem nenhuma religião na terra hoje no século XXI que esteja isenta das corrupções do mundo, então não tem nenhuma religião hoje no século XXI que possa dizer que esta religião é a religião do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Porque em todas as religiões da terra hoje no século XXI tem corrupção. Umas têm mais, outras têm menos. Mas não tem nenhuma religião hoje no século XXI que não tenha
corrupção, ou quem esteja isento das corrupções deste mundo. Hoje, no século XXI, no terceiro milênio, nos parece que, no princípio da igreja primitiva, estava surgindo, no meio dos religiosos, uma ideia de religião salvadora. Alguém estava com a ideia que só tinha salvação na sua religião. Quem saísse daquela religião estava se apostatando da fé em Deus e em Cristo e não tinha salvação. E no meio destes religiosos que pertenciam a esta religião salvadora, estavam fazendo acepção de pessoas nesta religião que eles se justificavam ser salvadora. Então Deus levanta o seu servo Tiago para escrever a sua pequena carta, exortando os religiosos do seu tempo sobre religião. E o que muitos religiosos fazem com os mais pobres da sua igreja ou da sua religião aqui na terra. Tiago exorta os religiosos do seu tempo, e estas exortações servem para os religiosos do século XXI, terceiro milênio, e até a consumação dos séculos. Amados irmãos da Santa Palavra de Deus, vocês já prestaram atenção que são poucos os religiosos do século XXI que refreiam a sua língua? Com a mesma língua os religiosos abençoam, com a mesma língua amaldiçoam. Pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água salgada? Isso foi o que Tiago perguntou para os religiosos do seu tempo. Veja Tiago 3:11. Se de uma mesma fonte podia jorrar água doce e água salgada. Isso é o que significa refrear a língua, para que a sua religião não seja uma religião vã. Isso é o que a maioria dos religiosos fazem com as pessoas que migram de uma religião para outra. Enquanto a pessoa estiver nas suas religiões, ou na religião deles, é abençoado pelos líderes religiosos. Quando a pessoa migra daquela religião para outra religião, os líderes religiosos e os seus fiéis amaldiçoam aquela pessoa porque migrou daquela religião para outra religião. Isso é não refrear a sua língua. E da mesma fonte sair água doce e água salgada. Será que podemos encontrar hoje no século XXI uma religião perfeita diante de Deus? Uma religião imaculada que esteja isenta das corrupções deste mundo? Será que podemos encontrar hoje no século XXI pessoas religiosas que da sua boca não saia água doce e água salgada? Será que podemos encontrar hoje no século XXI religiosos que refreiam a sua língua, para que quando uma pessoa sair da sua religião e migrar para outra religião, ele não amaldiçoe esta pessoa? Isso é muito difícil de se encontrar hoje no século XXI. Religiosos que tenham coragem de abençoar uma pessoa que migra da sua religião para outra religião. Muitos religiosos sofrem perseguições diante ou dentro de uma religião, e não migra para outra religião com medo de perder a salvação da sua alma, porque ele aprendeu na sua religião que se ele sair desta religião para outra religião, ele está se apostatando da fé em Deus, e se apostatando da fé em Deus não tem salvação e está perdido. Não se encontra na terra nenhuma religião salvadora para que alguém não possa sair dela para outra religião com medo de perder a sua salvação e de estar se apostatando da fé em Deus. Sair de uma religião para outra religião não é apostasia. Por quê? Nenhuma religião aqui na terra é salvadora ou é verdadeira, e nenhuma está isenta das corrupções deste mundo, porque as condições que as Escrituras Sagradas dão para que uma religião seja verdadeira não se encontra hoje no século XXI. Uma religião que esteja preenchendo os requisitos das Escrituras Sagradas para que seja uma verdadeira religião aqui na terra hoje no século XXI, terceiro milênio. Se alguém me provar que a sua religião está isenta das corrupções deste mundo, então eu posso acreditar que esta religião é verdadeira, porque está preenchendo os requisitos das Escrituras Sagradas, como está escrito em Tiago 1, 26 e 27. Eu estou procurando hoje no século XXI uma religião que refreie a sua língua e possa abençoar uma pessoa que migra de uma religião para outra religião. Eu não acredito em religião salvadora aqui na terra. Eu acredito em um Salvador, que se as religiões obedecessem ao Salvador e migrar para outra religião e não perder a sua salvação.
alguém possa, e que alguém possa se salvar em qualquer uma religião aqui na Terra, contanto que nesta religião ele esteja obedecendo ao Salvador aqui nesta Terra. Porque desobedecendo ao Salvador não se salva em nenhuma religião aqui na Terra. A nossa salvação, ela depende da nossa obediência ao Salvador. A nossa salvação foi recebida das mãos do Salvador. Não é por obras ou mérito que nós tenhamos aqui nesta terra. O Salvador nos garante a nossa salvação se nós formos firmes e fiéis à sua santa palavra aqui na terra até o fim da nossa vida terrena. Nenhuma pessoa pode dizer que se sai de uma religião para outra ele perde a sua salvação. Nenhuma pessoa perde a sua salvação porque migrou de uma religião para outra religião aqui na terra. É isso o que está escrito nas Escrituras Sagradas sobre a nossa salvação. A minha salvação não depende da minha permanência em nenhuma religião aqui na terra até o fim da minha vida terrena. A minha salvação depende da minha permanência nas palavras do Senhor Jesus Cristo ou do Salvador Jesus Cristo até o fim da minha vida terrena. Veja como se encontra escrito nas Escrituras Sagradas a respeito da nossa salvação eterna. Veja Mateus 24:13, Mateus 10:22, Hebreus 5:8-9, Hebreus 10:35-39, Apocalipse 2:10 e 11. É isso que o Espírito das Escrituras Sagradas ensina para as igrejas do século XXI, terceiro milênio. Não encontramos nas Escrituras Sagradas nenhum versículo dizendo que a permanência em uma religião aqui na terra até o fim da sua vida terrena seja motivo da salvação, ou então de ninguém aqui na terra se salvar ou se perder porque sai de uma religião para outra. As Escrituras Sagradas é bem clara sobre e como se salvar aqui nesta terra, que não é por permanência ou ser firme em uma religião aqui na terra até o fim da sua vida terrena, que por isso alguém tenha a salvação da sua alma no último dia. A nossa salvação eterna depende somente da nossa obediência ao Salvador e mais nada. A nossa salvação eterna depende somente da nossa obediência, não depende de religião, não depende de ser fiel a uma religião aqui na terra, não depende de eu pagar ou deixar de pagar dízimo para uma religião aqui na terra, não depende de obediência a lideranças religiosas aqui na terra. Religião hoje no século XXI é um comércio de almas humanas. Nas religiões do século XXI, os fiéis religiosos estão sendo vendidos por um preço muito baixo. Os líderes religiosos não refreiam a sua língua. Vejam as aberrações que muitos líderes religiosos pronunciam com a sua própria língua. Que quem não pagar 10% do seu salário, da sua renda para a sua religião, estão roubando a Deus aqui na terra. E quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não entra no reino dos céus, ou não tem salvação, nem o direito de entrar no reino de Deus. Estão perdidos sem salvação. Uma religião que age de má fé com os seus fiéis, os seus líderes não refreiam a sua língua e ensinam uma doutrina que nem o Senhor Jesus Cristo nem os seus apóstolos não ensinaram quando eles estiveram aqui nesta baixa terra. É uma doutrina anátema. Isso é corrupção. O líder religioso não se isentar de pregar uma falsa doutrina desta natureza para os seus fiéis, que se eles não pagarem os dízimos, não tem salvação, nem tem o direito de entrar no reino de Deus. Esta é a mesma doutrina que a religião salva. Religião e dízimo não pode salvar nenhuma alma aqui na terra. A salvação não depende de dízimos ou de religião. Religião e dízimo está matando as almas que Cristo comprou com o seu precioso sangue na dura cruz do Calvário. Os líderes religiosos deviam refrear a sua língua e não pregarem tantas mentiras para os seus fiéis. Uma religião que adota a doutrina do dízimo, esta religião é vã, sem nenhum proveito para Deus aqui na terra. Religião que os seus líderes religiosos não refreiam a sua língua e escancaram a sua boca para ensinarem doutrinas e preceitos da lei do velho pacto, prometendo salvação quando eles mesmos são escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do tal se torna escravo. Veja 2 Pedro 2, 17-19. Estes líderes religiosos não refreiam a sua língua e ficam convencendo as pessoas mal informadas
sem temor a Deus e a sua santa palavra aqui na terra. E por torpe ganância, estes líderes religiosos fazem comércio das almas que custou um preço tão alto para nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Estes homens que lideram uma religião aqui na terra deviam refrear a sua língua e não ultrajar o Espírito da graça de Deus aqui na terra, vendendo a salvação por um preço tão baixo. Por apenas 10% do seu salário ou da sua renda, você tem a salvação e o direito de entrar no reino de Deus. Assim eles pregam. E se não pagar esta taxa de 10% para a sua religião, não tem salvação e nem o direito de entrar no reino de Deus. Quanto foi a taxa exigida por nosso Senhor Jesus Cristo para o homem pagar para se salvar? Ou para ter o direito de entrar no reino de Deus? Uma religião que é o seu líder não refreia a sua língua e ensina para os seus fiéis que se precisa pagar 10% do seu salário ou da sua renda para se salvar, este líder está com uma religião vã aqui na terra, diante de Deus aqui na terra. Esta religião não vale nada. É lamentável de se dizer, mas é a verdade do século XXI, terceiro milênio. As religiões e os seus religiosos e suas lideranças é uma vergonha para Deus aqui na terra. Porque as religiões e os seus religiosos são uma vergonha para Deus. Porque os líderes religiosos não refreiam a sua língua e ficam ensinando doutrinas e preceitos que não existem mais na graça do Filho de Deus aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo disse, aprendam de mim. Como uma religião pode ter a aprovação de Deus aqui na terra ensinando doutrinas e preceitos que não existem mais aqui na terra? Como os líderes religiosos e os seus fiéis querem se salvar desobedecendo ao Salvador aqui na terra? Como o Senhor Jesus Cristo pode aprovar uma religião aqui na terra que é contra a sua graça aqui na terra? Você, líder religioso, pode se justificar e dizer, eu não sou contra a graça de Cristo aqui na terra. Sim, você só pode se justificar e dizer que não é contra a graça de Cristo aqui na terra quando você refrear a sua língua e pedir perdão a Deus de tantas heresias que você pregou na sua religião que você lidera aqui na terra. Refreie a sua língua e nunca mais pregue para os seus fiéis a doutrina do dízimo, sob pretexto que quem não pagar os dízimos não tem salvação e estão roubando a Deus aqui na terra. Essa doutrina do dízimo não existe mais na graça de Cristo. Esta doutrina do dízimo foi cravada na cruz do Calvário por nosso Senhor Jesus Cristo. Então quem ainda estiver fazendo memória de uma coisa que não existe mais aqui na terra, os tais estão fazendo agravo ao sacrifício do Filho de Deus aqui na terra. Estão profanando o Espírito da graça de Cristo aqui na terra. Imagine como estes líderes religiosos vão se apresentar no tribunal de Cristo para prestarem conta de tantas profanações que fizeram nas suas religiões aqui na terra. É lamentável de se dizer, mas é a realidade do século XXI, terceiro milênio. Mais de 90% dos líderes religiosos e os seus fiéis estão pisando o Filho de Deus aqui na terra e ultrajando o Espírito da graça de Deus na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo. Não refreiam a sua língua, fazendo vã a sua religião aqui na terra. Se uma religião é vã aqui na terra, tudo o que se faz diante desta religião é vã também, sem nenhum proveito para Deus aqui na terra. Podemos dizer, sem medo de estar fazendo julgamento precipitado, mais de 90% das religiões do século XXI estão cheirando mal nas narinas de Deus, porque os seus líderes não refreiam a sua língua aqui na terra, nas suas religiões, que eles mesmos são os pastores. E ficam fazendo comércio das almas dos humanos da terra, que nenhuma lhe pertence aqui na terra. Vejam o que disse Paulo em 1 Coríntios 7,23. Irmãos, não vos torneis servos dos homens, porque vocês foram comprados por um alto preço. Muitos líderes religiosos escravizam as pobres almas nas suas religiões aqui na terra. Estas pobres almas passam a servir ao homem e não a Deus aqui na terra. Tudo que os homens mandam estas pobres almas fazer, elas fazem, porque são servos e servos dos homens aqui na terra. Quem é servo ou serva de Deus aqui na terra, faz tudo o que o Filho de Deus mandou fazer quando ele esteve nesta baixa terra. Podemos comparar as palavras do Senhor Jesus Cristo com luz. Podemos comparar as palavras dos líderes religiosos com trevas. Luz e trevas podem andar juntas aqui na terra. Luz e trevas não têm nenhuma comunhão aqui na terra.
Veja 2 Coríntios 6, 14 a 18. Também a doutrina do Senhor Jesus Cristo não tem união com a doutrina dos líderes religiosos aqui na terra. A doutrina do Senhor Jesus Cristo e a doutrina dos líderes religiosos é como luz e trevas, não podem andar juntas aqui na terra. No dia que um líder religioso refrear a sua língua e deixar de ensinar uma doutrina que o Senhor Jesus Cristo não ensinou quando ele esteve nesta baixa terra, então o tal líder religioso passa a ser luz, saiu das trevas e veio para a luz. Então agora o tal líder religioso agora pode refrear a sua língua para nunca mais pregar uma doutrina que venha desabonar a conduta do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Quem pregar uma doutrina que não esteja de acordo com a doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, está profanando o Espírito da graça de Cristo aqui na terra. Está desabonando a conduta de Cristo aqui na terra. Qual é um líder religioso hoje no século XXI que não é contra a doutrina de Cristo aqui na terra? Mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI são contra a doutrina de Cristo aqui na terra. Temos provas suficientes com base nas Escrituras Sagradas para provar o que estamos dizendo sobre os líderes religiosos do século XXI serem contra a doutrina de Cristo aqui na terra, hoje no século XXI. Qual é um líder religioso que concorda com o que o Senhor Jesus Cristo disse em João 10, 1 a 16, que os homens não são pastores, são mercenários? Os homens não refreiam a sua língua e dizem que não são mercenários, são pastores. Um homem dizer que é um pastor e que não é mercenário está contra a doutrina de Cristo aqui na terra. O homem dizer que é um pastor está desabonando a conduta do verdadeiro pastor aqui na terra. Deus pede para os líderes religiosos aqui da terra e diz: refreie a sua língua para não dizerem mais que são pastores aqui na terra, porque o homem dizer que é um pastor aqui na terra está contra o seu Filho Jesus Cristo aqui na terra, diz Deus para os líderes religiosos. O Filho de Deus diz que os homens não são pastores aqui na terra, são mercenários aqui na terra. O homem que refreia a sua língua aqui na terra não discorda com nenhuma das palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. O homem que refreia a sua língua aqui na terra se considera um mercenário e não um pastor aqui na terra. O homem que abre a sua boca e diz: eu sou um pastor, ou sou o pastor fulano de tal e de tal igreja, o tal pastor está chamando o Senhor Jesus Cristo de mentiroso e dizendo que o Senhor Jesus Cristo não é verdadeiro, porque disse que os homens não são pastores, são mercenários. Tem alguém equivocado nessa história, ou o Senhor Jesus Cristo ou os homens que dizem que são pastores e que não são mercenários. Realmente, quem está equivocado nessa história? O Senhor Jesus Cristo ou os homens que se dizem que são pastores? Eu, irmão Ferreira, digo com convicção, debaixo do concerto eterno que Jesus Cristo fez por nós, que só Jesus Cristo é verdadeiro e todo homem mentiroso. Todos, sem exceção, são todos mentirosos. Quer base nas Escrituras Sagradas sobre o que eu estou dizendo? Veja João 14,6, Romanos 3 e 4. Como os homens podem vencer naquele grande dia do juízo final, não refreando a sua língua aqui na terra e chamando o justo juiz de mentiroso? Como os líderes religiosos vão se justificarem na presença do justo juiz naquele grande dia, no juízo final? Vai acontecer com estes líderes religiosos o mesmo que aconteceu com muitos líderes religiosos do passado. Vai acontecer com estes líderes religiosos o mesmo que o Senhor Jesus Cristo disse quando ele esteve nesta baixa terra. Vejam, amados irmãos e ouvintes, o que mais de 90% dos líderes religiosos e os seus fiéis vão ouvir naquele grande dia da boca do Senhor Jesus Cristo. Veja Mateus 7, 21 a 23. Mateus 25, 31 a 46. Lucas 13, 22 a 28. Apocalipse 22, 15. Apocalipse 21, 8 e 27. Muitos líderes religiosos e seus fiéis pensam que a sua religião é salvadora, porque a salvação depende somente de ele chamar o Senhor Jesus Cristo de Senhor, Senhor. Veja o que o Senhor Jesus Cristo disse em Lucas 6, 46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando fazer? Sabe o que era que o Senhor Jesus Cristo estava mandando aqueles religiosos fazer? Mandando eles refrearem a sua língua, para que a sua religião não fosse vã aqui nesta terra. Para que uma religião não se torne vã aqui na terra, é
preciso que os seus líderes refreiem a sua língua do mal aqui na terra e não discordem dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Se discordarem dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, a sua religião é vã aqui na terra. E qual é a utilidade de uma religião vã aqui na terra? Para Deus. Deus não se compraz com línguas mentirosas. Deus não aprova uma língua maligna, uma língua desenfreada. Deus aprova uma língua que se refreia do mal, uma língua que se compraz em falar somente a verdade. Deus não se compraz na linguagem das religiões do século XXI, porque a linguagem das religiões do século XXI não é a linguagem do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. A linguagem das religiões do século XXI é uma linguagem do mundo. E a linguagem do mundo não é a linguagem de Deus. É o que as religiões do século XXI estão fazendo, copiando a linguagem do mundo. A linguagem do mundo é oposta à linguagem de Deus aqui na terra. Vejam o que o Senhor Jesus Cristo disse em João 8,43. Porque não compreendeis a minha linguagem? E porque não podeis ouvir a minha palavra? Veja que aqueles religiosos do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra não compreenderam a linguagem do Senhor Jesus Cristo. Os religiosos do século XXI não estão fazendo muita diferença daqueles religiosos do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra. É os mesmos religiosos que não sabem refrear a sua língua aqui na terra e vivem de religiosidade, louvam a Deus somente com os lábios, mas os seus corações estão longe de Deus. Confessam que conhecem a Deus, mas com as suas práticas negam que conhecem a Deus aqui na terra. Veja Mateus 15, 6 a 14, Tito 1, 10 a 16. Palavra do Senhor Jesus Cristo e de um homem que tinha a mente de Cristo aqui na terra. Os religiosos do século XXI invalidam a palavra de Deus para seguirem uma tradição religiosa fundada pelo fundador da sua religião aqui na terra. Os cânticos de mais de 90% das religiões do século XXI não louvam a Deus, exaltam somente ao ídolo que está cantando. Depois que inventaram a tal música gospel, não tem mais culto em uma boa parte de religiões aqui no século XXI. É um show de música gospel. É exatamente como o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 15, 8, 9. Este povo me honra com os lábios e o seu coração está longe de mim, porém está longe de mim, mas em vão me adoram ensinando doutrinas e preceitos dos homens. Todas as palavras que saem da boca dos homens estão no poder da língua, porque a língua é quem pronuncia as palavras que saem da boca dos homens aqui da terra. Os líderes religiosos não refreiam a sua língua quando vão pronunciar palavras para os seus fiéis nas suas igrejas aqui na terra, que eles mesmos são os pastores. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que o que entra pela boca não mancha o homem, mas sim o que sai da boca do homem. Isso sim mancha o homem aqui na terra. Porque o que sai da boca do homem está no poder da língua. Não tem um povo da língua mais desenfreado aqui na terra do que a língua dos religiosos. Toda palavra pronunciada pelo homem tem que passar pela sua língua. Agora, entre as palavras de Tiago 1, 26 e 27, que diz: se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, a sua religião é vã. Para quem o Senhor Jesus Cristo estava falando aquelas palavras de Mateus 15, 6 a 14? Era exatamente para os religiosos do seu tempo. Estas palavras do Senhor Jesus Cristo não perdeu a sua validade hoje no século XXI. Ela tem a sua validade, ou a mesma validade, de geração em geração, até a consumação dos séculos. Então, o que está manchando os religiosos do século XXI é o que sai das suas bocas. É uma verdadeira sujeira que sai da boca desses homens, que mancha até as almas deles, as almas dos religiosos, que ouvem o que sai da boca destes líderes religiosos do século XXI. As redes sociais nos mostram todos os dias estas aberrações destes líderes religiosos do século XXI. Quem quiser ver o filme ao vivo e a cores dos líderes religiosos do século XXI, é só ler Mateus 24, 2 Pedro 2, 1 a 19, Carta de Judas 1, 3 a 19. Falsos profetas fazem tão grandes sinais que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos de Deus. São estes homens
profetizado por Pedro e Judas e pelo próprio Jesus Cristo. Os povos são manipulados por estes líderes religiosos. Estes líderes religiosos são tão sábios e entendidos que eles conseguem hipnotizar até a mente de seus fiéis. Os seus fiéis ficam com a sua mente hipnotizada, que tudo que os seus líderes religiosos mandam eles fazer, eles fazem. Se os seus líderes mandam eles venderem até os seus pertences de casa para levar o dinheiro para o seu líder religioso, eles fazem com todo o amor, pensando que estão dando para Deus o seu dinheiro. Eles ficam tão enfeitiçados pelos seus líderes religiosos que eles pensam que o seu líder é um Deus aqui na terra. Leva os seus dízimos de tudo quanto eles ganham para as igrejas, dizendo que estão dando para Deus os seus dízimos. Eles fazem tudo isso porque estão dormindo o sono da incredulidade entre os mortos. Mas no dia que uma destas pessoas despertar do sono da incredulidade, a luz de Cristo iluminará e estas pessoas se levantarão de entre os mortos. E quando uma pessoa recebe a luz de Cristo, ele tem pavor só em ouvir a voz destes líderes religiosos do século XXI. Quando o Senhor Jesus Cristo resgata uma alma ou uma pessoa da escravidão da lei de Faraó e coloca na terra prometida, esta pessoa saiu dentre os mortos para uma vida nova de paz e sossego e tranquilidade, longe das guerras ou das garras dos lobos cruéis, devoradores. As línguas destes líderes religiosos do século XXI é uma seta aguda que penetra na mente destes pobres religiosos para eles crer na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Com estes líderes religiosos e com seus fiéis, está se cumprindo o que Paulo falou na sua carta aos Tessalonicenses. Quando o homem não quer obedecer à verdade, quando o homem não quer obedecer à verdade para se salvar, Deus envia a operação do erro para que os tais creiam na mentira e não sejam salvos no último dia. Veja 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12. É exatamente o que está acontecendo com mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI. Estão com a operação do erro, crendo na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Não refreiam a sua língua e vivem de enganação e manipulação para enriquecer as suas empresas evangélicas. Dois homens conversavam um com o outro e dialogavam sobre comércio. Um dizia para o outro: você sabia que o melhor negócio hoje no século XXI é fundar religião? O outro respondeu: por quê? O melhor negócio é fundar uma religião. O astuto disse para o outro homem: porque religião não se paga imposto para ninguém aqui na terra. Citou o caso de muitos líderes religiosos que fundaram a sua religião sem precisar de nenhum centavo e hoje estão podres de ricos. O homem disse para o astuto: não é que que você tem razão? Que é o melhor negócio hoje no século XXI é fundar uma religião? Você me convenceu. Não há como duvidar que o melhor negócio hoje no século XXI é fundar uma religião mesmo. Porque não se paga imposto para ninguém aqui na terra. Será que o Salvador Jesus Cristo aprova este comércio de almas humanas aqui na terra hoje no século XXI, terceiro milênio? Vamos consultar as Escrituras Sagradas, se Deus e seu Filho Jesus Cristo aprova este comércio de almas humanas aqui na terra hoje no século XXI. Vejamos o próprio Jesus Cristo dizendo se ele aprova as religiões ou as riquezas terrenas hoje no século XXI. Veja Mateus 6, 19 a 34, 1 Timóteo 6, 3 a 14. Quando um homem funda uma religião aqui na terra, a primeira coisa que entra no seu coração é a avareza e o amor pelo dinheiro. Depois que ele funda a sua religião, ele está capacitado para fazer uma lavagem cerebral na mente das pessoas. Que muitos caem nas suas armadilhas sem sentir que está caindo nas armadilhas do astuto enganador, que é o inimigo de Deus aqui na terra. Quem é o inimigo de Deus aqui na terra? É o manipulador de mentes humanas aqui na terra. Foi o lugar melhor que o astuto enganador achou para entrar nos humanos da terra. Foi na mente. A mente dos humanos da terra é muito fácil, que qualquer um líder religioso consegue manipular a mente dos povos religiosos da terra hoje no século XXI. Os homens da terra
não sabe quem é o inimigo das nossas almas aqui na terra. E quando ele é astuto, como ele fez com Eva no Jardim do Éden, está fazendo com mais de 90% dos religiosos do século XXI, terceiro milênio. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, vamos ouvir o que o Espírito Santo falou na boca do apóstolo Paulo. Veja 2 Coríntios 11, 1 a 15. O inimigo das nossas almas é astuto. Os religiosos não sabem as profundidades ou as profundezas deste astuto aqui na terra. Veja Apocalipse 2:24. Quem não tem a doutrina de Cristo não sabe as profundezas de Satanás aqui na terra. É o lugar que ele achou melhor para trabalhar aqui na terra, é dentro das religiões da terra. É aonde ele tem mais apoio aqui na terra, é dentro das religiões aqui da terra. Muitos líderes religiosos abriram as portas das suas igrejas para o astuto entrar e fazer o que ele bem quisesse fazer. Uma das coisas que o astuto combinou com muitos líderes religiosos aqui na terra foi o seguinte: o astuto disse para os líderes religiosos: eu dou tudo o que vocês quiserem, o que vocês desejaram conseguir nesta baixa terra. Agora vocês não toquem no pecado do povo da igreja. Deixem o povo à vontade, porque se vocês tocarem no pecado do povo da igreja, o povo não vem para as igrejas. E se não vierem para as igrejas, como vocês vão conseguir manipular as mentes deles? Então não toque no pecado de ninguém da igreja. As mulheres podem se vestir da maneira que elas quiserem, mesmo que seja vestuários indecentes. Não reclame nada. Vocês sabem que mulheres vestir roupa de homem é abominação para Deus, mas vocês não podem falar nada contra, porque se vocês falar contra os vestuários mundanos das mulheres das igrejas, elas vão para outras igrejas, onde elas se sintam à vontade. As mulheres querem liberdade aqui na terra para elas fazerem o que elas bem quiserem dentro das igrejas. Se as mulheres quiserem usar maquiagem, vocês líderes religiosos não digam nada contra elas, porque elas estão seguindo a doutrina de Jezabel, que era uma mulher maldita. E todas as mulheres que eles seguirem aqui na terra são malditas também. E os malditos são meus, me pertencem, disse o astuto. O astuto diz para os líderes religiosos: não proíba nada na igreja, deixem o povo da igreja em liberdade, para eles fazerem o que eles bem quiserem. O que eles bem quiserem na igreja. Se as mulheres quiserem cortar os seus cabelos do modelo que elas quiserem, não reclame nada. Se as mulheres quiserem pintar os seus cabelos de qualquer cor, não reclame nada. Não reclame nada sobre qualquer coisa errada que vocês vêem na igreja. O povo da igreja tem que ter a liberdade de pensamento e de ideia, para criar coisas novas que venham atrair o povão para as igrejas. O astuto tem a primazia em mais de 90% das igrejas do século XXI, terceiro milênio. Por quê? Porque o astuto ordena nas igrejas, os líderes religiosos obedecem. Uma das coisas que o astuto mais gosta de fazer nas igrejas, hoje no século XXI, é dizer para os líderes religiosos: isso não vale nada, aquilo não vale nada. O astuto diz para os líderes religiosos: vocês podem ter relações fora do casamento, porque isso não vale nada. Mulheres podem ter relações fora do casamento, porque isso não vale nada. Assim, homens e mulheres vivem em adultérios, mesmo assumindo cargo ministerial nas igrejas. O astuto diz para homens e mulheres, religiosos e religiosas, que nada disso impede a sua salvação e o direito de você entrar no reino de Deus. Como o astuto é perdido em todos os séculos para todo sempre e sem salvação, a missão dele aqui na terra é enganar os religiosos da terra, que todos vão entrar no reino de Deus. Não importa o que você faz aqui na terra, não importa o que você fez ou o que deixou de fazer aqui na terra. O astuto diz para os religiosos aqui na terra: não se preocupem, que todos vão para os céus depois da sua morte física. O astuto enganador trabalha somente para enganar os povos da terra, e com especialidade os religiosos da terra. Tudo que o astuto ensina é o contrário à verdade. O amargo ele chama de doce, o doce ele chama de amargo. O inferno ele chama de céu, o céu ele chama de inferno. O certo ele chama de errado, o errado ele chama de certo.
Os fiéis ele chama os feios ele chama de bonito, e os bonitos ele chama de feio. A corrupção ele chama de honesto, e o honesto ele chama de corrupto. O salvo ele chama de perdido, e o perdido ele chama de salvo. Ele chama o profano de verdadeiro, e o verdadeiro de profano. Ele chama o bom de mal, e o mal de bom. Tudo que o astuto ensina na terra é contrário às escrituras sagradas. Tudo aquilo que as escrituras sagradas advertem os povos da terra para não fazer, porque é pecado, o astuto diz para os povos da terra: nada disso é pecado, não existe pecado na terra. A maioria dos povos da terra vivem pecando voluntariamente e não percebe o tamanho da gravidade que eles estão cometendo aqui na terra, porque o astuto domina as suas mentes para não entenderem nada do que eles fazem de errado aqui na terra. Foi uma pergunta que o salmista fez: quem poderá reconhecer os seus próprios erros? Veja Salmo 19:12. Purificará, ele diz: purifica-me, Senhor, dos que me são ocultos. É exatamente o que está acontecendo com muitos líderes religiosos na terra. Não reconhecem os seus próprios erros e nem sabem o que vem a ser pecados ocultos. O astuto enganador consegue manobrar a mente de muita gente aqui na terra para eles não discernirem os seus próprios erros e nem os pecados ocultos. O que tem de pecados ocultos aqui na terra, dentro das religiões, só Deus sabe. O Senhor Jesus Cristo disse: não há nada que se faça em oculto que um dia não se venha a ser descoberto. Veja Mateus 10, 26 a 28. Os pecados de muitos religiosos, muitas vezes, são descobertos aqui na terra. E tem outros que só vai ser descoberto naquele grande dia do juízo final. Muitos religiosos fazem questão que os seus pecados ou os seus erros só sejam descobertos naquele grande dia no juízo final. Veja que naquele dia muitos religiosos vão dizer para o justo juiz: Senhor, Senhor, nós fizemos muitas maravilhas em Teu nome. Eu expulsei os demônios em Teu nome. Eu fiz muitos milagres em Teu nome. Eu liderava uma das maiores igrejas da face da terra. Muitos líderes religiosos vai dizer para o justo juiz naquele dia: Senhor, eu era o presidente da igreja A. Outro dizer: eu era o presidente da igreja C. O outro vai dizer: eu era o presidente da igreja B. Como tem igrejas na terra para preencher o alfabeto do A ao Z, todas estas igrejas aqui da terra vai ter líderes religiosos naquele grande dia, se lamentando na presença do Senhor Jesus Cristo, o justo juiz. Aquela palavra que o Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 7, 21 a 23, foi advertendo os líderes religiosos do seu tempo, ou advertindo os fiéis religiosos de geração em geração, até a consumação dos séculos, para que ninguém naquele grande dia diga: eu não sabia que as coisas eram assim, porque o meu líder religioso nunca me explicou como eu devia fazer aqui na terra, para que naquele grande dia eu não viesse a ser confundido e envergonhados na presença do justo juiz. Então os fiéis vão culpar os seus líderes religiosos, porque nunca se preocupou com a salvação das almas dos seus fiéis aqui na terra. Os líderes religiosos sabiam de tudo o que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 7, 21 a 23, Lucas 13, 22 a 28, Mateus 25, 31 a 46, Apocalipse 22, 15, Apocalipse 28 e 27. Ninguém conhece mais estas passagens das Escrituras Sagradas de que as lideranças religiosas da terra. Só que eles não levam a sério as palavras do Senhor Jesus Cristo que Ele disse quando Ele esteve nesta baixa terra. Tudo que o Senhor Jesus Cristo disse quando Ele esteve nesta baixa terra ficou escrito para a advertência dos povos da terra, para que naquele dia ninguém diga que era inocente, que não sabia de nada do que vai acontecer naquele grande dia no juízo final. Em toda a história da raça humana, a perdição dos religiosos da terra é atribuída aos seus líderes religiosos. No tempo do profeta Oséias, Deus atribuiu a perdição dos povos aos seus líderes religiosos, que eram os sacerdotes. Hoje, no século XXI, não se admite mais sacerdotes, mas se admite pastores, presbíteros e anciãos, bispos. E hoje tem até falsos apóstolos por aí. São estas as lideranças
que são responsáveis pela salvação ou pela perdição dos seus fiéis aqui na terra. Os fiéis que se perderem aqui na terra, a culpa está nos seus líderes religiosos aqui da terra. Veja o que Paulo nos ensina sobre as lideranças religiosas e qual é a utilidade de uma liderança religiosa em uma igreja aqui na terra. Veja Efésios 4, 1 a 16. O Senhor Jesus Cristo, ele deu dom aos homens para ficar à frente dos povos aqui na terra, para desviar os povos da terra do mau caminho, da perdição. O Senhor Jesus Cristo deu os dons aos homens, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para ser evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrinas, pela fraudulência de homens e pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis, mas como os gentios andam, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia, para cometerem com avidez toda sorte de impurezas. Mas vós não aprendeste assim de Cristo, se é que o ouviste, e nele foste instruídos, conforme está a verdade em Cristo. A despojai-vos do homem velho, quanto aos procedimentos do homem anterior, do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixar mentira e falar cada um com o seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, antes de subir para os céus, deu dons aos homens aqui na terra, para ficar à frente do seu povo aqui na terra, para ensinar o povo a ser santos e andar em santidade aqui na terra, para que todos andassem em uma só fé, crendo em um só batismo, e que todos fossem um só corpo aqui na terra. Este dom que o Senhor Jesus Cristo deu aos homens aqui na terra tem uma medida, que é a medida do dom de Cristo. Será que todos estes homens que estão à frente do povo de Deus aqui na terra têm a medida do dom de Cristo? Será que todos os homens que lideram uma religião aqui na terra estão se medindo com Cristo? Será que todos os líderes religiosos da terra estão dentro da medida de Cristo? Será que todos os líderes religiosos aqui da terra estão sendo medidos com medidas justas aqui na terra? Será que todos os líderes religiosos da terra estão medindo com medida justa, como o Senhor Jesus Cristo ensinou quando ele esteve nesta baixa terra? Veja Lucas 6, 36, 37 e 38, Mateus 7, 1 e 2. Está aqui a medida de Cristo, medir com medida justa, porque com a medida com que os líderes religiosos medem os outros, Deus vai medir eles também aqui na terra, naquele grande dia do grande julgamento. Se for para deixar as religiões do século XXI, se for para deixar nas religiões do século XXI somente homens que têm a medida de Cristo, vai ficar poucos líderes religiosos nas religiões do século XXI, terceiro milênio. Porque para se encontrar hoje no século XXI um líder religioso na medida de Cristo, ou seja, na medida exigida por Cristo, não vai ser muito fácil de se encontrar um líder religioso na medida do dom de Cristo aqui na terra hoje no século XXI, terceiro milênio. Se você colocar um líder religioso na sua frente, para Deus escolher um líder religioso que tenha o dom de pastor, ou seja, o dom de apacentar as ovelhas aqui na terra,
É bem possível, no meio dos 100 líderes religiosos, não encontrar nenhum líder religioso que tenha o dom de Cristo, que tenha a medida de Cristo, que esteja enquadrado nos requisitos exigidos pela santa palavra de Deus aqui na terra. Porque Paulo, na sua carta aos Efésios, ele deu os requisitos da medida de Cristo, e que os homens que tivessem o dom de Cristo, que tivessem a medida de Cristo, não desse lugar ao diabo aqui na terra. Paulo estava sendo avisado pelo Espírito de Cristo que depois da sua partida deste mundo para o outro mundo, iria se levantar homens cruéis, ensinando coisas contrárias ao que ele tinha ensinado para os seus fiéis aqui na terra. Veja Atos 20, 26 a 32, 2 Coríntios 11, 1 a 15. Quem disse estas santas palavras foi um homem que tinha a mente de Cristo, que tinha a mente de Cristo, que era medido com a medida de Cristo. E tudo isso que ele profetizou no seu tempo, nós estamos vendo hoje no século XXI, no terceiro milênio. Não entrou nas religiões do século XXI, não foi um vento de doutrina, foi uma tempestade de doutrinas. Os líderes religiosos abriram as portas das igrejas e entrou uma tempestade de doutrinas nas igrejas do século XXI. E a santa doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus santos apóstolos se espalharam pelo ar, como folha seca. Depois que esta tempestade de vento de doutrina entrou nas igrejas na terra, mais de 90% dos líderes religiosos deram lugar ao diabo para implantar nas suas igrejas todo o vento de doutrinas. O diabo lançou a sua doutrina nas igrejas, que tem como nome Isso Não Vale Nada. Essa doutrina do Isso Não Vale Nada já está implantada em mais de 90% das religiões do século XXI, terceiro milênio. Estamos procurando a doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos nas religiões do século XXI e não estamos encontrando. A tempestade de vento de doutrinas expulsaram as verdadeiras doutrinas das igrejas do século XXI. A doutrina de Cristo e dos seus santos apóstolos. E onde nós podemos encontrar estas doutrinas do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos hoje nas religiões do século XXI? Aqui na terra? Hoje no século XXI, se alguém encontrar uma religião aqui na terra que ainda esteja conservando a doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, entre em contato comigo, que eu quero conhecer esta religião que esteja conservando a doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus santos apóstolos, hoje no século XXI, terceiro milênio. Tem algumas religiões aqui na terra dizendo que estão conservando a doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos, mas só na teoria, na prática, não é verdade que estejam conservando a doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus santos apóstolos, hoje no século XXI. A tempestade de vento de doutrinas passou em todas as religiões da terra. Não teve nenhuma religião que a tempestade de vento de doutrina não tenha passado e feito o seu estrago. Como está no meu alcance, eu posso dizer, dos anos 1970 para cá, muitas religiões que eram conservadoras das doutrinas do Senhor Jesus Cristo e seus santos apóstolos também abriram as portas para a tempestade de vento de doutrina entrar e fazer o seu estrago. O primeiro estrago que o vento de doutrina fez nas igrejas dos anos 1970 para cá foi nos vestuários das irmãs. Os vestuários das irmãs do século XXI não é os vestuários das irmãs dos anos 1970 para trás. Todos os tipos de moda da rainha Jezabel têm entrado nas igrejas do século XXI. Uma voz bem forte falou nos ouvidos de muitos líderes religiosos do século XXI. Não falem nada contra a doutrina de Jezabel que está entrando nas igrejas. Hoje no século XXI, se vocês quiserem conservar as irmãs e os irmãos dentro das igrejas, não falem nada contra a doutrina de Jezabel nas igrejas. Vocês não podem pregar nas igrejas o que o povo precisa ouvir. Vocês têm que pregar o que o povo quer ouvir. E o que o povo quer ouvir hoje no século XXI é doutrina de bênção e prosperidade material. A tempestade de vento de doutrinas expulsou a doutrina da santidade das igrejas do século XXI, hoje no terceiro milênio. Já imaginou, irmãos, irmãs e ouvintes, como vai estar
As igrejas do século 22, se o Senhor Jesus Cristo ainda não tiver voltado? Lideranças religiosas do século 21, ouçam o que o Espírito Santo diz às igrejas do século 21, terceiro milênio. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ser fiel até a morte, receberá a coroa da vida eterna nos céus. Disse João: filhinhos, permanecei na santa doutrina do Filho de Deus aqui na terra, até a sua volta, para que no dia da sua vinda ou da sua volta não fiquemos nós confundidos e envergonhados. Meditem em Mateus 24, 13, Hebreus 10, 35 a 39, Apocalipse 2, 10 e 11, 1 João 2 e 28, Apocalipse 22, 16, Isaías 44, 26. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar estas coisas em favor das igrejas dos últimos tempos, enquanto não toca a última trombeta. Diz Deus para os líderes religiosos das igrejas do século 21, no terceiro milênio: sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros na terra. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração para a minha santa doutrina entrar, eu cearei com eles, ou eu cearei com vocês e vocês comigo. Diz o Senhor Jesus Cristo para os líderes religiosos da terra: vocês abriram as portas das vossas igrejas, que vocês mesmos são os pastores, e deixaram o meu inimigo entrar nas vossas igrejas, com todo o vento de doutrinas malignas nas igrejas, que os seus líderes abriram as portas para o meu inimigo entrar. Eu não posso permanecer nestas igrejas, que o meu inimigo habita nela. Diz o Senhor Jesus Cristo para os líderes religiosos: vocês me expulsaram para fora das vossas igrejas, e eu estou do lado de fora, batendo na porta e pedindo para vocês abrir, e vocês não abrem a porta para mim entrar. Se vocês abrissem a porta para mim entrar, o meu inimigo tem que sair, porque eu não tenho nenhuma comunhão com o meu inimigo aqui na terra. Veja o que está escrito em 2 Coríntios 6, 14 a 18. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Eu sou luz e o meu inimigo é trevas. E luz não pode andar junto com as trevas aqui na terra. É por isso que eu estou do lado de fora de muitas igrejas aqui na terra, porque os seus líderes religiosos deram lugar para o diabo. Ele entrou, e quando ele entrou eu saí para fora das igrejas. Foi uma escolha dos líderes religiosos das igrejas da terra, nos últimos tempos, me botarem para fora das igrejas, para entronizar o meu inimigo nas igrejas da terra. Aquelas 7 igrejas da Ásia que tinha no tempo do meu servo João, que está escrito em Apocalipse, todas aquelas igrejas estão representando todas as igrejas da face da terra, hoje no século 21, terceiro milênio. Mais de 90% das igrejas da terra estão como a igreja de Laodiceia, rica materialmente, mas pobre espiritualmente. Botaram o pastor verdadeiro para fora da igreja para colocar no seu lugar um falso pastor, sem a aprovação de Deus aqui na terra. Diz Deus para os líderes religiosos da terra: eu vejo que vocês são muito religiosos, mas a religião de vocês é vã aqui na terra, porque eu não vejo nenhuma religião na terra que esteja isenta das corrupções deste mundo que jaz no maligno. No dia que uma religião na terra se isentar das corrupções deste mundo, nesta religião será implantada a minha santa doutrina, para que eu possa habitar nesta religião aqui na terra. As religiões que não se isentarem das corrupções deste mundo não têm a minha aprovação na terra. As religiões da terra que não permanecerem na minha doutrina até a minha volta serão todas envergonhadas no dia da minha volta, diz o Senhor Jesus Cristo para os líderes religiosos da terra. Diz o Senhor Jesus Cristo para todos os líderes religiosos e para os seus fiéis: refreiem as vossas línguas e não ensinem doutrinas que eu e os meus apóstolos não ensinamos na terra quando nós estivemos aí. Não adulterem as minhas palavras na terra, nas igrejas que vocês lideram na terra. Esses títulos que vocês deram a vocês mesmos aí na terra, dentro das vossas igrejas, não contribuem para entrar no meu reino. Para mim todos são iguais na terra. Não tem título de pastor, nem de anciãos, nem de bispo, nem de apóstolo, nem de mestre. Diz o Senhor Jesus Cristo para os líderes religiosos da terra: eu dei dons aos homens na terra,
para eles cuidarem do meu rebanho na terra. Muitos líderes religiosos usam os dons que eu dei para eles para proveito próprio, para buscar as riquezas deste mundo. O que foi que eu disse em Mateus 6, 19 a 34 sobre as riquezas deste mundo? Eu contemplo dos céus aqui nesta baixa terra muita profanação com a minha palavra aqui na terra, muita enganação usando o meu nome na terra. Eu vejo um comércio de almas humanas na terra dentro das religiões, os seus líderes religiosos fundando igrejas na terra com um nome de fantasia, dizendo que é igrejas evangélicas. O nome real destas igrejas, que os seus líderes chamam de igrejas evangélicas, o nome real destas igrejas é empresas evangélicas, porque são como empresas e não como igrejas. A única utilidade destas igrejas é movimentar dinheiro dentro delas e não salvar almas perdidas que vivem nas corrupções deste mundo, que jaz no maligno. Religiões na terra tem muitas, mas para Deus e para o seu Filho Jesus Cristo é vã aqui na terra. Se existe uma coisa aqui na terra que cheira mal nas narinas de Deus, é as religiões da terra hoje no século XXI, terceiro milênio. As religiões da terra vivem se mordendo umas às outras. Nenhuma religião aqui na terra se une uma com a outra, mas ainda dizem que a sua religião é de Deus. Quem já se ouviu falar uma coisa vã ser de Deus? Se as religiões da terra são vãs, como pode ser de Deus? Tem religião que não pode cantar os hinos da outra religião aqui na terra. Tem uma religião aqui na terra que destruiu milhares e milhares de inários, porque tinha outras igrejas cantando os mesmos hinos. Será que Deus aprova a atitude desta natureza? Não, 1000 vezes não. Deus não aprova a atitude desta natureza aqui na terra. Os hinos são inspirados por Deus e Deus não faz acepção de pessoas para lhe servir nos louvores aqui na terra. Um hino inspirado por Deus, Deus não proíbe de quem quer que seja cantar aqui na terra. Os hinos inspirados por Deus é para louvar a Deus aqui na terra e não para engrandecer o homem aqui na terra. Os hinos inspirados por Deus é para glorificar a Deus aqui na terra. É lamentável, todas as religiões dizem que vão para os céus habitar no trono da graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Mas como as religiões vão entrar nos céus se vivem aqui na terra se mordendo umas às outras? E ainda diz que vão entrar no reino dos céus? O reino dos céus está dentro de cada um de nós aqui na terra, mas para que o reino dos céus esteja dentro de nós é preciso amar uns aos outros como o Senhor Jesus Cristo ensinou quando ele esteve nesta baixa terra. As religiões que vivem se mordendo umas às outras vão ficar envergonhadas no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Não tem um povo mais desunidos aqui na terra hoje no século XXI do que os povos religiosos. Religião era para ser uma agência de passaporte para os céus, mas é ao contrário, as religiões é uma agência de passaporte para o inferno. Os religiosos é o povo da língua mais desenfreada que tem na terra. Os religiosos não refreiam a sua língua aqui na terra. Isso é o que nos mostra as redes sociais todos os dias, as aberrações destas religiões do século XXI, terceiro milênio. Tem religiões que centro de macumba perdem para elas, porque o ritual é muito mais forte do que nos centros de macumbas. Religiões aqui na terra era para ser um refúgio de pecadores, mas é ao contrário, é um esconderijo de pecadores aqui na terra. Veja de quem é formada as religiões aqui na terra. As religiões são formadas de eis. Toda espécie de eis está dentro das religiões aqui na terra. Uma das maiores enganações aqui na terra é as religiões. A maior fábrica de mentira funciona dentro das religiões aqui na terra. Já imaginaram, irmãos e ouvintes da palavra de Deus, quantas mentiras são fabricadas por dia dentro de uma religião aqui na terra, por seus líderes religiosos? Todas as religiões dizem que vão cantar o hino da vitória nos céus. Mas como as religiões
e os seus religiosos poderão cantar o hino da vitória nos céus, se aqui na terra não pode nem ouvir os hinos das outras religiões? Vamos mostrar 3 religiões que tem aqui na terra, que os seus hinos são inspirados por Deus. É a religião A, a religião B e a religião C. Estamos falando dos seus hinários, que são inspirados por Deus. Agora, a religião A adota música que não é inspirada por Deus dentro dela. A religião B também adota música que não é inspirada por Deus dentro dela. A religião C não adota esses tipos de músicas que não é inspirada por Deus aqui na terra. Ninguém se engane com as músicas gospel. As músicas gospel não foram inspiradas por Deus aqui na terra. As músicas gospel não é espiritual, é uma música carnal, porque elas são feitas para alegrar a carne, ou por homens carnais, para satisfazer os apetites da carne aqui na terra. A única religião que não adotou a música gospel dentro dela hoje, até hoje, não sei amanhã se ela não vai adotar as músicas gospel dentro dela, é a religião C. O amado ouvinte está curioso para saber qual é os nomes das religiões A, B e C. As 3 religiões que tem na terra, que os seus hinários são inspirados por Deus, são elas a Assembleia de Deus, a Batista e a Congregação Cristã. Se os hinários dessas 3 religiões são inspirados por Deus, eu não vejo nenhum problema a Assembleia de Deus cantar os hinos da Batista e da Congregação Cristã. Também não vejo nenhum problema a Congregação Cristã cantar os hinos da Batista e da Assembleia de Deus nas suas igrejas aqui na terra. O grande defeito da Batista e da Assembleia de Deus é não saber discernir o que vem a ser hinos e músicas. Para eles tudo é louvores a Deus aqui na terra. Temos que saber discernir hinos e músicas. Hinos são espirituais, as músicas são carnais. Hinos alegram o espírito, músicas alegram a carne. Hinos são feitos no espírito, músicas são feitas na carne. Hinos alegram o coração de Deus. As músicas entristecem o coração de Deus aqui na terra. Deus tem um recado para as 3 religiões que tem aqui na terra, A, B e C. A religião C não rejeita os hinos da religião A e B. Religião A não rejeita os hinos da religião B e C. Religião B não rejeita os hinos da religião A e C. Esses 3 hinários são inspirados por Deus aqui na terra, porque esses 3 hinários foram inspirados pelo Espírito de Cristo aqui na terra, para louvar ao Criador aqui na terra. Tenham muito cuidado com a música gospel, porque a música gospel não foi feita para louvar ao Criador dos céus e da terra e tudo que nela há. A música gospel só satisfaz os apetites da carne, porque são inspiradas pela carne. Vejam, líderes religiosos da religião A e B. Os conselhos do apóstolo Paulo em Colossenses 3, 12 a 17. A palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos e hinos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Deus pede para que nós nunca venha abrir as nossas bocas aqui na terra para louvar ao seu adversário, o astuto enganador, porque foi aonde o astuto mais se infiltrou nestes últimos tempos aqui na terra, aqui nas religiões, foi na música. Porque o astuto sabe a influência que os religiosos aqui da terra têm com a música. Nas suas religiões aqui na terra. Deus diz para os religiosos do século XXI, ou Deus diz para nós hoje no século XXI, no terceiro milênio: se vocês querem ter uma religião pura e sem defeito, imaculada, refreia as vossas línguas do mal
e se isentem das corrupções deste mundo que jaz no maligno. Se não refrearem as vossas línguas do mal e não se isentarem das corrupções deste mundo, a vossa religião é vã, sem nenhum proveito para Deus aqui na terra. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. É o conselho revelado dos céus para os povos no século XXI, terceiro milênio. Ora, vem, Senhor Jesus. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, nós estamos na última hora, porque todos os sinais que foram escritos nas Escrituras Sagradas falando sobre os sinais dos tempos e da volta do Senhor Jesus Cristo, todos estão se cumprindo no século XXI, terceiro milênio. O que mais nos evidencia que a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima, estas religiões que surgiram dos anos 1970 para cá, religiões que são verdadeiras sinagogas de Satanás. Aqui na Terra, hoje no século XXI, terceiro milênio, milhares e milhares de pessoas sendo enganadas por estes falsos profetas que não têm nada de obreiros de Deus aqui na Terra. São aqueles obreiros profetizados por Paulo em 2 Coríntios 11, 13 a 15. São obreiros fraudulentos se passando por apóstolo de Cristo, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz e ministro de justiça para enganar os religiosos da terra. Vejam, amados irmãos e ouvintes, quantas religiões têm surgido dos anos 1970 para cá, fundada por estes falsos apóstolos e falsos bispos e falsos missionários, todos disfarçados em ministros de justiças, que se possível fosse enganaria até os escolhidos, como o próprio Jesus Cristo disse em Mateus 24, no sermão profético. Estes falsos apóstolos, estes falsos bispos, estes falsos missionários, não é nenhuma novidade para os escolhidos de Deus e do Senhor Jesus Cristo hoje no século XXI, terceiro milênio. Porque o Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos profetizaram tudo isso que está acontecendo na terra dos anos 1970 para cá. Vejam que estas religiões que surgiram dos anos 1970 para cá são empresas evangélicas disfarçadas em igrejas evangélicas. As religiões do século XXI são um verdadeiro comércio de almas humanas na terra. Não tem nenhuma religião na terra que não seja vã diante de Deus hoje no século XXI. Não tem nenhuma religião que esteja isenta das corrupções deste mundo que jaz no maligno. Se não tem nenhuma religião que esteja se isentando das corrupções deste mundo, isso quer dizer que todas as religiões são vãs. Deus está mostrando para os povos da terra, hoje no século XXI, terceiro milênio, quem são as religiões do século XXI, terceiro milênio. Então, este é o conselho revelado dos céus para os líderes religiosos e suas religiões hoje no século XXI. É o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Amém. Os irmãos sabem o que significa a palavra amém. A palavra amém significa assim seja, eu concordo. Então, Deus e o Senhor Jesus Cristo e os anjos estão no céu dizendo amém para a nossa mensagem. Porque esta mensagem foi inspirada pelo Espírito de Cristo, não é inspirada pela carne. Então, irmãos, quem dá ouvido a esta mensagem está dando ouvido à palavra de Deus. Quem discordar desta mensagem está discordando da própria palavra de Deus. Então, mais uma vez, os irmãos acabaram de ouvir mais uma mensagem que Deus revelou para este atalaia da última hora, no século XXI, terceiro milênio. Então, mais uma vez, Deus em Cristo seja louvado. Toda a igreja de Cristo na terra diga amém.